A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui nesta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, para a nossa live do CETAD, de número 47. Eu quero já ler uma palavra de Deus com os irmãos. Filipenses, capítulo de número 4, o versículo 8 e o versículo 9. O texto bíblico diz assim, ó: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E também o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Glória a Deus por esta palavra abençoada do apóstolo Paulo para a igreja em Filipos e também para a igreja do Senhor do presente tempo, não é? Tempo trabalhoso, mas o apóstolo Paulo, ele diz o que é que deve ocupar o nosso pensamento. Ou seja, coisas boas, coisas que edificam, coisas que trazem crescimento, coisas que podem acrescentar às nossas vidas. Isso é o que deve ocupar o nosso pensamento. E a despeito de que em algum momento alguém diz, olha, não olhe para mim, mas olhe para Jesus, o texto do versículo 9 aqui do capítulo 4 de Paulo aos Filipenses, ele coloca um modelo diferente, não é? Ele traz um outro paradigma para nós, e o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Como que dizendo, pode fazer da maneira como eu faço, pode fazer do jeito que eu faço, pode falar aquilo que eu falo, pode agir da maneira como eu tenho agido, porque certamente agindo dessa forma, o Deus da paz será com vocês. Vocês serão bem abençoados se fizerem desta forma. Paulo está se colocando aqui como um modelo a ser seguido, como um exemplo, não é? A ser copiado e a ser vivido. E não deve ser diferente com as nossas vidas. Cada um de nós devemos ter esse desdobramento nas nossas vidas, de maneira que as pessoas olhando para nós possam também ver em nós alguma coisa de boa, de positivo e de produtivo, o qual possamos, o que possam, né, aproveitar no seu dia a dia. Pastor Ciro, a paz do Senhor, Deus abençoe, conte a benção, a sua saudação inicial nesta noite de quarta-feira. O senhor, pastor Alex, tudo bem, graças a Deus, muito calor aqui em Niterói, mas estamos aí, sobretudo, sentindo a presença calorosa do Espírito Santo, né? Que é um fogo, nosso Deus é um fogo consumidor, né? Amém. Então nós estamos aqui para... Pensa que aqui está um calor, rapaz, eu coloquei o ar-condicionado ali para gelar, mas enquanto eu estava aqui ajeitando as coisas, eu suei. Mas, maravilha. O irmão é um pregador abençoado e também bençoado. Né? Bençoado, bençoado. Agora à tarde eu fui ali buscar uma encomenda que a irmã Eliane pediu que eu fosse buscar no açougue, entendeu? Aí quando eu cheguei lá, encontrei com o pastor Toninho, que é pastor de uma igreja evangélica aqui da cidade, que é a Comunidade Missionária Unida do Brasil. Inclusive o filho dele, o Alan, é funcionário do CETAD. Maravilha. Eu encontrei com ele lá, aí eu com certeza tinha acabado de sair do trabalho, o dia hoje aqui foi bastante produtivo, ainda que choveu bastante, deu uma refrescada, mas ficou quente. Aí ele me perguntou, e daí, pastor, como é que está? Eu falei, rapaz, eu estou bem suado. Aí o rapaz que é dono do açougue falou, pastor, está bem suado e abençoado, né? Falei, é isso aí, tá vendo? É dessa forma. É uma benção. Pois é, meu pastor, nós vamos prosseguir aqui com as perguntas que os nossos amados irmãos fizeram já nas lives passadas, não é? Nós desenvolvemos durante 2 lives, a da quarta-feira da semana retrasada e da semana passada, sobre o tema do batismo com o Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais. Foi uma bênção, não é? Muitos irmãos agradeceram tanto aqui durante as lives, né? Outros também mandaram mensagens posteriores, e os irmãos que têm feito comentário nas lives que estão sendo liberadas também lá no nosso canal no YouTube,
todos louvando a Deus pela iniciativa de estarmos apresentando esse tema, ainda que esse tema foi também um tema estudado nas lições da Escola Bíblica Dominical, mas nós tivemos a oportunidade de dar uma abrangência maior para essa temática. Também o irmão, com as mensagens que gravou no seu canal e disponibilizou para aqueles que se interessaram, certamente foram instruídos, né? Hoje em dia só não é instruído quem não quer. Nós estamos aqui todas as quartas-feiras, levando conhecimento, mas o irmão também tem feito os seus vídeos para o seu canal. Nós estamos com os cursos do CETADB, inclusive louvando a Deus, porque esse início de ano tem se mostrado muito bom, né? Muito promissor, e nós estamos aí remando, não é? Remando para a glória de Deus. Estamos juntos. Com certeza. Avançando. Inclusive tem novidade, não é? Já nós vamos ter uma grande novidade. Eu acho que agora o irmão já pode começar a... Tão logo, né? Tão logo porque... a gráfica já entregue para a gente os módulos. Porque o irmão sabe que o segredo é a alma do negócio. Mas agora que já está próximo, né? Já não precisa tanto mistério. Tanta coisa, né? Pode ir dando umas... nós vamos fazer o seguinte, mais para a metade do nosso tempo da live, nós vamos dar aqui uma introdução ao tema. Mas certamente será uma grande bênção para os nossos irmãos, não é? Para os alunos do CETADB, para aqueles que seguem os perfis na rede social, tanto do pastor Círio Zibordi quanto do CETADB. Certamente será um meio de aprendizado, um meio de crescimento no que diz respeito à informação, à formação, a conhecimento bíblico, especialmente no tema da escatologia. Será uma bênção, com certeza. Glória a Deus. Pois vamos lá, meu pastor. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 3, diz que antes do dia do Senhor virá a apostasia. Que dia é esse? É o que pergunta o nosso irmão Eliel Souza Ramos. Muito bem, já falamos bastante sobre esse tema, né? E é bom sempre reforçar, porque o próprio apóstolo Paulo dizia, né? Eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então, o dia do Senhor aí é importante não confundir com o arrebatamento da igreja. Claro que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele tinha acabado de falar sobre o arrebatamento na sua primeira carta, e claro que a segunda carta tem que ser examinada à luz da primeira. Entretanto, se você ler com atenção, acho que eu vou até pedir, estamos começando aqui, vou pedir a gentileza do irmão ler esses 3 versículos, segundo aos Tessalonicenses 2, versículos 1 a 3, só para reforçar, por gentileza. Agora, eu estou usando a Bíblia comemorativa dos 500 anos da Reforma Protestante. Maravilha. A edição dela é corrigida. E eu tô Sim, pode falar. Eu tô com o kit assembleiano aqui, ó, Bíblia, harpa e declaração de fé. Olha aí que benção. É o kit assembleiano. Maravilha. Na próxima live, nós vamos trazer aqui algumas declarações de fé para que os irmãos que estiverem participando da live possam correr o risco, né, de receber de presente do CETADB uma declaração de fé. Vai ser uma benção a próxima live, quarta-feira que vem. Mas vamos lá. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3, diz assim: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Muito bem. Então aí, olha só. Vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele é uma clara referência, claro, desculpa da redundância, é uma clara referência ao arrebatamento da igreja, que é o evento que dará início ao que nós chamamos de segunda vinda, porque a segunda vinda, nós explicamos aqui detalhadamente, é um termo geral que abrange eventos dentro de um período de 7 anos. O arrebatamento é o evento inaugural, perdão, o evento que vai dar início.
desencadeador, né? Então, o que acontece? Paulo, ele menciona a vinda do Senhor e nossa reunião com ele, isso é uma referência ao arrebatamento. E, em seguida, ele fala do dia de Cristo, ou também dia do Senhor. Esse termo varia nas traduções, mas eu até prefiro o termo dia do Senhor, como está na atualizada, não que nós façamos exegeses em cima de termos, porque o termo, ele na verdade tem um significado dentro do contexto. Não é porque é dia de Cristo que você vai dizer que é o arrebatamento. Aí não. O dia do Senhor aí, o dia de Cristo, é uma referência ao dia do Senhor, o dia de juízo, os juízos de Deus que serão desencadeados a partir do momento em que a igreja for tirada da terra. Então aí, o nosso irmão pergunta que o dia do Senhor virá, antes do dia do Senhor virá apostasia. Pois é, porque o dia do Senhor, o que é? É uma alusão aos juízos de Deus, que vão se dar especialmente no período tribulacional. Então não está dizendo aí que o arrebatamento só vai acontecer depois que vier a apostasia e se manifestar o homem do pecado, como certos teólogos dizem. Porque o próprio contexto explica. Se você continuar lendo, você vai ver que há um que o detém. Um que detém o homem do pecado, que detém o anticristo para que ele se manifeste. Ele só vai se manifestar quando esse um que detém for tirado. Paulo não diz quem é esse um que detém. Mas pelo contexto, a gente sabe que só pode ser o povo de Deus, que vai ser tirado da terra. E tem um grupo de teólogos que diz que é o Espírito Santo. Mas não pode ser o Espírito Santo no sentido de que ele vai sair da terra, porque ele é onipresente. O que vai acontecer é que ele, claro, a igreja saindo, ele vai tirar o seu poder de restringir o mal, para que o anticristo tenha uma maior liberdade de ação. Então é essa a explicação. Aqui eu não vou me deter muito, porque lá no YouTube do CETADB, né, você procura lá, www.youtube.com, CETADB, é só você colocar lá para procurar CETADB, ou CETADEB, escreve-se CETADEB, né? CETADB. E aí você vai encontrar lá a playlist que nós temos só sobre escatologia, em que nós explicamos isso também, né? Eu nem vou te falar em qual vídeo que está, porque você precisa tomar tempo com o assunto. Hoje tem pessoas que querem entender escatologia sem tomar tempo. Você nunca vai entender escatologia se você agir como muitos jovens estão agindo hoje, vem dar carteirada, não sei o quê, mas não toma tempo. A primeira coisa que eu digo, eu falo, meu jovem, não é que eu quero ser soberbo ou pedante. Eu estudo escatologia desde 1989. Você sabe o que é isso? Com base erudita. Não é qualquer estudo. Entendeu? Então, o pessoal vem dar carteirada, fulano diz isso, fulano diz aquilo, não sei o quê, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Meu amigo, isso aí nós já estudamos, graças a Deus, temos conhecimento disso aí, e nós temos uma posição que está em sintonia com a nossa declaração de fé. Nós, do CETADB, subscrevemos a nossa declaração de fé. Claro que a nossa declaração de fé não é a Bíblia. Por isso que eu falei, o kit do assembleiano é formado por 3 livros. A Bíblia, que é a palavra de Deus, está acima de tudo, de todos, é a nossa pedra de toque, mas também a nossa harpa, porque com a harpa nós cantamos a nossa doutrina. A harpa não é perfeita, claro, a harpa não é a Bíblia, mas é uma maneira de nós cantarmos nossos hinos. Hinos falam da Trindade, da segunda vinda, do arrebatamento e do poder pentecostal. E também não pode faltar no kit assembleiano a declaração de fé. E logo, logo, o pastor Hércules vai também aí falar de um grande material que o CETAD estará lançando na área escatológica, não é? Que, claro, eu não vou aqui adiantar. Quem chegou aí, eu já vi que tem gente curioso e fica até o momento aí em que vai ser desvendado o mistério, né? É importante para você se manter aqui na nossa live. Amém. Glória a Deus. Eu já verifiquei que algumas perguntas que passaram aqui nas mensagens, elas serão contempladas nesse material que nós elaboramos aí. Que benção, que benção. Já vi que será de grande valia para o povo de Deus. Pois bem, o nosso companheiro, irmão Aguinaldo, ele diz assim, sobre o dispensacionalismo.
Crentes do Antigo Testamento ressuscitarão no arrebatamento ou no fim da tribulação? Muito Olha bem. aí, Como ele... mais uma questão. Mais uma questão. Como ele citou o dispensacionalismo, é bom dizer que nós, da Assembleia de Deus, nós esposamos o dispensacionalismo clássico. Por que a gente enfatiza clássico? Porque o dispensacionalismo é uma escola ampla que tem aí pelo menos 3 grandes correntes, não é? Você tem o dispensacionalismo clássico, o dispensacionalismo revisado e o dispensacionalismo progressivo, né? Entre o clássico e o revisado não tem tanta diferença assim, até porque o revisado é uma tentativa de refinar, né, o clássico. Mas eu prefiro não ficar com essa tentativa. Eu gosto do clássico mesmo, porque nessa refinação eles tentam aí apresentar como se Deus estivesse apresentando uma nova aliança com Israel e com a igreja ao mesmo tempo. Eu prefiro manter o que o dispensacionalismo clássico diz à luz da Bíblia, que Deus tem 2 planos. Um plano com Israel, que por enquanto está suspenso, porque estamos num parêntese, que é o tempo dos gentios, e o que Deus prometeu para Israel, Deus vai cumprir, porque a promessa que Deus fez a Abraão é uma promessa, a Bíblia diz ali, que é eterna, né? Deus vai cumprir, né? É perene, Deus só abriu um parênteses. Agora, o dispensacionalismo progressivo, esse aí tem nome de dispensacionalismo, mas infelizmente ele serve mais aos propósitos do aliancismo. Ele desgasta muito o dispensacionalismo, então nós não queremos muita conversa com o dispensacionalismo progressivo. Mas vamos lá para a pergunta do nosso irmão. Eu só aproveitei para fazer um esclarecimento. Então ele diz, sobre o dispensacionalismo, crentes do Antigo Testamento ressuscitarão no arrebatamento ou no fim da tribulação? Eu afirmo, com base na Bíblia, que os crentes do Antigo Testamento vão ressuscitar, os crentes do Antigo Testamento, Dessa forma. Eles vão ressuscitar no arrebatamento. Por quê? Porque eles fazem parte da igreja. A igreja é a reunião de todos os salvos de todas as épocas. Não, mas a igreja não começou com Jesus? Sim, Jesus, ele veio para concretizar o plano na terra, mas a igreja já estava nos propósitos de Deus. É só você ler Efésios que você vai ver. Então, houve crentes que já foram salvos antecipadamente. Jesus morreu e a sua obra tem efeito retroativo. Ou seja, aqueles santos, veja, por exemplo, o texto de Hebreus 11. Se você estudar Hebreus 11, você vai ver que aqueles crentes ali, a Bíblia fala de Abraão, que viu o dia de Cristo também, né, em outra parte. Então, eles viveram pela fé e a obra de Cristo tem efeito retroativo. Alcança aqueles que viveram, aqueles que cometeram pecado dantes, diz a Bíblia, sob a paciência de Deus. Está lá em Romanos. Então, quando Jesus morreu na cruz, a sua obra foi eficaz para nos alcançar aqui onde estamos no futuro, mas também já alcançou, claro, por antecipação, porque a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O que significa isso? Significa que todos os cordeiros que foram mortos de maneira sacrificial nos tempos do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Até que Jesus viesse e realizasse de uma vez por todas o sacrifício vicário, expiatório, a sua obra redentora. Mas Abraão foi alcançado, Noé, Enoque, claro, Enoque, um caso até especial, que ele foi tirado da terra para não ver a morte, né? Então veja, e depois o próprio Elias também, na mesma circunstância, foi elevado aos céus, e tantos outros salvos, homens e mulheres, né, do Antigo Testamento que foram salvos. Eles vão ressuscitar, claro, por ocasião do arrebatamento da igreja. Quem vai ressuscitar no fim da grande tribulação, antes do milênio, são os mártires do período tribulacional, esse sim. Que eles vão morrer durante a grande tribulação e no final, antes do milênio, aí eles ressuscitam. Porque quando nós falamos de ressurreição, não vá pensar que ressurreição é um evento único. Primeira ressurreição é um termo que designa uma modalidade de ressurreição. A ressurreição da vida, a ressurreição dos justos. A ressurreição da vida é uma modalidade que contempla todos os salvos que vão ressuscitar por ocasião do arrebatamento.
as duas testemunhas que ressuscitam ainda durante o período tribulacional, por exemplo, os mártires que ressuscitam no fim do período tribulacional, e ainda nós temos, a Bíblia não diz, mas a Bíblia é análoga, então a Bíblia explica a própria Bíblia, por analogia, nós podemos entender que aqueles que morrerão dentre os povos naturais no período milenial, porque no milênio vai ter morte também. A Bíblia deixa claro isso nos profetas, que vai ter morte. Então, aqueles que vierem a morrer no período do milênio, salvos, claro, eles vão ter que ressuscitar para ter os seus corpos transformados e glorificados para ingressar já na dimensão final, né, no estado eterno. Aí, então, esses também farão parte da primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é daqueles que ressuscitam antes, claro, do juízo final, porque no juízo final só vão ressuscitar aqueles que são ímpios e fazem parte da segunda ressurreição, porque a segunda ressurreição é o termo que designa a ressurreição dos ímpios, que vão provar a segunda morte, como diz a Bíblia. Mas eu vou parando por aqui, porque a resposta já ficou muito longa, mas em breve aí o pastor X vai também dar mais pormenores aí de algo que vai também ajudar aqueles que estão fazendo perguntas escatológicas. Com certeza, com certeza. E são várias aqui, viu? São várias. Pois bem, eu já vi pastores... Vou procurar ser... Sim. Vai, pode falar, pode falar. Não, vou procurar ser mais objetivo, né? Tá ótimo. Eu já vi pastores passar o paletó nas pessoas e elas caírem. Eu também já vi esse negócio. Como explicar isso? Seria unção? Pergunta o Alexandre Souza. Olha, nós já respondemos uma pergunta parecida com essa. O que eu digo é que nós não devemos interpretar a Bíblia à luz das nossas experiências, mas devemos interpretar as nossas experiências à luz da Bíblia. Não é porque você viu alguma coisa que só agora você vai dizer, e agora? Como que fica? A Bíblia não é obrigada a abonar todo e qualquer tipo de experiência. Eu não vejo, já falamos aqui, base para esse tipo de sinal, né? De derrubar pessoas, porque Jesus não derrubava ninguém. Eu nunca li na Bíblia que Jesus girava a túnica em cima da cabeça, como se fosse uma hélice do helicóptero. Eu nunca vi Jesus soprando pessoas para derrubar pessoas. Eu nunca vi Jesus batendo com a túnica na cabeça das pessoas. E Jesus é o modelo. Nunca vi Paulo fazer isso também. Eu já vi Jesus levantando pessoas. Eu já vi pessoas que tinham caído, Jesus levantando. E a Bíblia mostra que quem derruba as pessoas, na verdade, é o diabo, né? Se você ler lá os evangelhos, você vê claramente aquele rapaz endemoniado e Jesus levantou ele, né? Então, e a unção que nós temos é uma única unção. É que está lá em 1 João, capítulo 2, 20 a 27. Vós tendes a unção dos santos, sabeis tudo. Não precisamos de novas unções. Nós já temos a unção do Espírito Santo, né? Então, essa primeira pergunta aí, parece que tem uma outra pergunta também sobre essa de cair, não é? Não sei se vem logo da sequência. Mas Tem. O Jodael, ele põe assim, essas pessoas que caem, o que realmente acontece com elas? E que benefícios isso traz ao que cai? E se essas pessoas mudam de atitude ou permanecem as mesmas? Então, aí o irmão Jodael tocou num ponto importantíssimo. Com certeza. Porque esse é o cerne da questão. Esse pessoal que cai, o pessoal diz, não, já levanta uma nova... e tem uns que dizem, agora que eu descobri que eu sou crente. Ora, então a Bíblia está errada. Porque a Bíblia fala da santificação, e a santificação é um processo. A cada dia, a Bíblia diz, quem é santo, santifique-se ainda. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, a própria conversão e a santificação é um processo, dia após dia. A vida cristã é como subir uma escada que não tem o último degrau. Você sobe um degrau hoje, Deus olha para você e diz, meu filho, tá bom, mas não está ótimo, pode subir mais um. Quem é santo, santifique-se ainda. Clama a mim que eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Agora, se o camarada cai, já levanta, já se sente a quarta pessoa da Trindade, alguma coisa está errada. Então, eu não posso concordar com isso, e o irmão Jodael, ele foi aí muito bem na sua pergunta. Uma pergunta que ajuda a gente a responder. Então,
eu fico com... Nós esposamos o pentecostalismo bíblico e clássico, que crê, claro, no poder do Espírito Santo, crê nos sinais, mas os sinais são aqueles que estão lá em Marcos 16, 15 a 18. Né? A Bíblia é clara, Jesus falou, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ali não tem nada de cai-cai, unção do riso, e essas outras coisas que estão acontecendo e que são muito estranhas. Ah, irmão Ciro, mas o irmão é incrédulo, porque Jesus falou que, coisas maiores do que essa. Meu irmão, vai examinar esse texto com cuidado. Vai fazer uma exegese, você vai ver que essas coisas maiores não é quanto a qualidade, é quanto a quantidade. Porque, claro, Jesus ele ficou na Terra pouco tempo. Então, a igreja que já está aí há 2000 anos na Terra, claro, ela vem realizando obras muito maiores no sentido aí da quantidade. Mas são aquelas obras que estão lá em Marcos 16, são as obras que estão em Atos dos Apóstolos, porque a Bíblia é a nossa regra de fé, de prática e de vida. Porque esse tipo de manifestação acontece em várias outras religiões. Tem religião que tem o cair também, tem até levitação. O camarada levita, o camarada deita numa cama cheia de prego, o camarada deita no fogo. Sinais espantosos também. Então, não são os milagres que devem ser a nossa fonte de autoridade. Os milagres são secundários. Tanto que Jesus não mandou pregar milagres. No lugar da Bíblia você vai ver Jesus dizendo, ide por todo mundo e pregai milagres. Não, os milagres são a consequência do Evangelho. Jesus mandou pregar o Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho, os sinais acontecem como consequência. Mas não é esse negócio para o camarada chamar os holofotes para si. Filma aqui, vai acontecer agora, é agora e tal. Chamando todos os holofotes para si e recebendo toda a glória. Não, você nunca lê Jesus ali convocando, venham todos, vai ter aqui um grande evento e milagres vão acontecer. Não, Jesus fazia milagres, mas sem essa promoção. Pelo contrário, Jesus até não queria que fosse muito promovido. Olha, não diga lá não, mostra só para o sacerdote e tal. E mesmo assim o pessoal divulgava, claro, né? Mas Jesus, ele deu o exemplo, né? Ele não fazia esse tipo de propaganda que acontece hoje em dia. Claro, nós usamos estratégias para convidar as pessoas para o culto. Isso, claro, feito com todo o equilíbrio e moderação, é aceitável. Agora, autopromoção, como acontece hoje em dia, aí nós não podemos apoiar, não é? Pois bem, pastor, eu me converti, nós fizemos durante ali o auge da pandemia, nós temos uma live onde nós narramos as nossas experiências de vida. É e verdade. Não sei se os irmãos todos tiveram a oportunidade de ver, mas eu me converti no ano de 93, e eu me converti na Igreja Metodista do Brasil, aqui na cidade de Apucarana. E eu vi um movimento que acontecia na igreja, o pastor orava, os cultos aconteciam às quintas e domingos. Todo culto tinha aquele grupo, aquele mundaréu de gente que vinha à frente para orar, para cair. Até que chegou o dia que ele falou, escuta gente, vocês vêm aqui todo culto, recebem oração, caem e não mudam de vida, então nós vamos parar com esse negócio. Aí interessante foi que parou. Então mostra-se que isso não era um movimento puramente de Deus, mas algo que em uma outra live nós até mencionamos aqui, e é explicado, isso é até explicado, pela sugestionamento, né? Pela disciplina da psicologia, é ensinado sobre o autossugestionamento. Porque se você disser assim, o Benihim vai estar numa concentração aqui em Apucarana, o Benihim é aquele camarada que roda o paletó e toca nas pessoas e as pessoas caem. Isso é autossugestionamento. E aquela musiquinha de fundo, né? Com certeza. E quando acontecer esse movimento, o indivíduo vai se jogar pelo chão, porque a ideia que ele vai ter é assim, se eu não cair, os outros vão pensar que eu sou um desviado, porque todo mundo vai cair. E a gente observa isso. Essa época que eu menciono, uma quantidade de jovens que frequentavam a igreja, deles que tiveram problemas com droga, que até morreram por causa de overdose, mas nos cultos sempre caíam. Então não havia uma mudança de vida. Aí nós poderíamos mencionar, eu mencionaria aqui 2 exemplos,
poderia mencionar até mais, mas não podemos ficar com apenas dois. O caso de João, não é? Quando recebeu a revelação do Apocalipse, a Bíblia diz que ele caiu, mas ele caiu prostrado com o rosto em terra. E aí, meu irmão, olha o que é que ele recebeu do Senhor. E caiu Agora, diante, aí nós temos e os caiu indivíduos diante que de caem. Jesus em pessoa. Ali, Em pessoa, claro. Não era era Jesus mesmo ali, né? Não era diante do Hércules Carvalho de Nobre, era o próprio Senhor ali. Então você entende, e ele recebeu do Senhor a revelação do Apocalipse. Agora nós temos os indivíduos que caem hoje, caem amanhã, caem depois caem em adultério, cai por ali, cai por cá, rouba, desvia dinheiro da igreja. E geralmente as igrejas, lamentavelmente, que entram por esse caminho, elas se distanciam da palavra. Um exemplo é a igreja do aeroporto de Toronto, que o próprio Paul Gold, né, que era um camarada, que era um dos pastores daquela igreja, ele mesmo reconheceu e deu entrevista até para o Mensageiro da Paz, e também eu reproduzi essa entrevista dele no meu livro Mais Erros Pregadores Devem Evitar. Ele afirma que a igreja do aeroporto de Toronto era uma igreja que estudava a palavra, que buscava a palavra. Mas um dia o pastor falou assim: olha, eu estou recebendo uma unção. Aí todo mundo começou a rir também. A partir daquele culto não teve mais palavra. O pessoal começou a receber unção do leão, unção da lagartixa, unção dos mais o quê. E não se pregou mais sobre arrependimento, a palavra foi ficando ausente. E não existe verdadeiro avivamento sem palavra. O Espírito Santo atua em conjunto com a palavra. Quando caiu o poder no dia de Pentecostes, Pedro, o primeiro pregador pentecostal, ele foi dar uma explicação. O que ele fez? Olha, esses irmãos aqui não estão embriagados sendo 9 horas da manhã, terceira hora do dia. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Veja, ele na hora fez o link com a palavra. E isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Tem fundamento na palavra. Não é qualquer movimento, não. Isso aqui é fundamentado na palavra. Está de acordo com a palavra. É o que foi dito por Joel. Então nós temos que buscar o genuíno movimento pentecostal que está fundamentado na palavra de Deus. Eu ainda destacaria uma outra questão. Esse movimento, especialmente no Brasil, começou a partir de Benihim. Ali pelos idos de 91, 92, ele que começou esse movimento e trouxe isso aqui para o Brasil. Recentemente ele deu uma entrevista, e essa entrevista dele está disponível no YouTube. Quem quiser procurar, está lá para você assistir. Ele dizendo que se arrepende daquilo. Então, esta palavra dele, no meu modo de entender, já está claro que aquilo tudo era uma coisa errada. O Benihim é um camarada complicado, pastor Ernesto, porque eu acompanho há alguns anos, né, a trajetória dele, e ele tem essa questão. Ele se arrepende e depois volta a fazer a mesma coisa da qual ele se arrepende. Então ele já se arrependeu algumas vezes das algumas coisas que ele fez, já se retratou, já pediu perdão, mas volta às mesmas práticas. Então, lamentavelmente... de repente, até algum desses irmãos que estão conosco vai perguntar: poxa, pastor, mas e os milagres que aconteceram? Olha, os milagres que aconteceram não foram operados por Benihim. No caso de Benihim, são muito questionáveis. Os milagres que acontecem, quem faz é Deus, né? Rank Hanegraaff, no auge, né? Porque o Rank Hanegraaff, lamentavelmente, quem acompanha também sabe que ele aí também não é mais tão ortodoxo como era antes. Mas Rank Hanegraaff, que era o presidente do Instituto de Pesquisas dos Estados Unidos, cristão de pesquisa, que escreveu até aquele livro Cristianismo em Crise, ele, publicado pela CPAD, ele fez um levantamento dos milagres, né, realizado por Benihim, e ele viu que, na verdade, a maioria ali era feita, fabricada. Era coisa fabricada e tal. Ele visitou lá o hospital, que disse que tinha acontecido um monte de milagre, o pessoal negou, disse: não, a gente nem soube que isso aconteceu, né? Então, lamentavelmente, e o Benihim, ele monta o palco com várias cadeiras de roda em volta, só que você não vê nenhum paralítico levantando. Então aquilo é estratégico, é marketing. Tem várias cadeiras de roda em volta para dar a entender que ele levanta muito. Olha, tem um filme, eu não vou indicar esse filme porque muita gente vai ver esse filme simplesmente como uma zombaria do evangelho.
Mas esse filme, lamentavelmente, ele foi feito... recente, assisti de novo. Ele foi feito com base em fatos reais, porque aquilo ali aconteceu. O camarada que tinha a pessoa que ficava no meio do público e ele ficava com um ponto e a pessoa dizia, olha, a pessoa com roupa azul e tal, então, e ela mora em tal lugar. Aí ele, olha, fulana, eu vejo anjos em redor da sua casa. E nesse filme aí, que em português ficou Fé Demais Não Cheira Bem, né? Retrata isso, lamentavelmente. Então, é uma comédia, mas, infelizmente, ela é baseada em fatos reais, porque foi tomado como base um evangelista famoso nos Estados Unidos que enganava as pessoas. Então, nós não podemos, na verdade, querer tapar o sol com a peneira. De fato, infelizmente, há enganadores, há aqueles que são... Paulo até se referiu, né, aos enganadores, quando ele falou falsos apóstolos, lá em 2 Coríntios 11. Então, nós também não podemos ficar assistindo isso. A gente também combate, mas isso não quer dizer que nós não somos pentecostais. Infelizmente, os antipentecostais utilizam isso, né, como o próprio John MacArthur, infelizmente, ele põe tudo no mesmo bojo, né? Ele põe tudo como se fosse uma coisa só e tenta ridicularizar a fé pentecostal. Mas nós que somos pentecostais, nós sabemos muito bem a diferença. Hoje em dia tem também, aí no meio acadêmico, esse negócio de querer colocar pentecostalismo e neopentecostalismo tudo no mesmo bojo também, e quem lida com apologética sabe que isso não é bom, né? Nós temos que separar o joio do trigo. O pentecostalismo é uma coisa e o pseudo-pentecostalismo é outra coisa. O pentecostalismo clássico e bíblico, felizmente, nós defendemos aqui, está na nossa declaração de fé. Se você quiser saber, tem 2 capítulos aqui que explicam muito bem o que é o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, e aliás tem um outro capítulo que é sobre a cura divina. Então, é o que está na Bíblia, nós temos que defender o que está na Bíblia. E tem aí, lamentavelmente, outros movimentos que, infelizmente, também acabam entrando no meio assembleiano, mas de maneira oficial, a Assembleia de Deus não abona esse tipo de movimento, né? Pode acontecer aqui e ali, mas a gente não pode tomar como base esses exemplos isolados. A gente tem que ficar com o que nós defendemos de maneira oficial, através da nossa declaração de fé. Maravilha. Está dito. O André Santos, ele pergunta se o advento da internet é um grande sinal da vinda de Cristo. Eu penso que sim, né? Penso que é, porque o anticristo, ele vai se beneficiar, né, dessa rede mundial, essa rede de abrangência mundial, né? A World Wide Web, né, que é chamada de WWW. É até importante aqui aproveitar para dizer, talvez muita gente não saiba, que o World Wide Web não é a mesma coisa que a internet, né? A internet ela surgiu lá na década de 60, já existia, e os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos já utilizava, né, com fins militares. Então, depois surgiu essa teia, né, essa rede de abrangência mundial, WWW, World Wide Web, já na década de 90, né? Mas por trás dela está a internet, né? A internet é a rede que está por trás, é o sistema, né, operacional, digamos assim, que está por trás dessa grande rede. E claro que o anticristo, quando ele se manifestar, ele vai se valer de tudo isso, ele vai aproveitar de toda a tecnologia que estiver à sua disposição. Mas nós não precisamos ficar paranoicos com isso também. Agora, toda e qualquer inovação tecnológica, o pessoal já fala que o chip e tal, e o chip vai ser implantado, é a marca da besta. A vacina, não toma vacina, que isso é a marca da besta. E, meu irmão, a máscara que você utiliza. Veja, isso aí, o cristão que conhece a palavra não embarca nessa canoa furada. Ele sabe que a igreja será arrebatada antes. Jesus garantiu. Jesus falou, vigiai, estai apercebidos, para que sejais havidos por dignos de escapar, está lá em Lucas 21:36, de todas essas coisas que hão de acontecer. Lá em Apocalipse 3:10 também Jesus disse, como guardasse a palavra da minha profecia, eu também te guardarei da hora da tentação, da hora da provação que há de vir sobre todo mundo.
Ali aquela profecia para a igreja de Filadélfia, que é extensiva a toda a igreja, porque quem tem ouvidos ouve o que o Espírito diz às igrejas, né? A igreja de Filadélfia morreu, todos aqueles crentes morreram, mas a profecia vai se cumprir, porque eles vão ressuscitar antes da grande tribulação, né? É aí que está o detalhe, eles vão ressuscitar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos se unirão a eles, também transformados, e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares antes do início do período tribulacional. Mas respondendo objetivamente, eu penso que a internet não está previsto na Bíblia nada específico, a Bíblia diz apenas que a ciência vai se multiplicar, mas eu vejo sim a internet como um indicador de que nós estamos próximos aí da manifestação do homem do pecado, mas repetindo, a igreja, quem vem primeiro é Cristo, não é? Muitos cristãos, lamentavelmente, pensam que o anticristo vai vir primeiro que Cristo, né? Que interpretam erroneamente, segundo Tessalonicenses 2, né? Mas ali está falando que o dia do Senhor é que virá depois do anticristo. Não é o arrebatamento. O dia do Senhor é o dia de juízo, como nós explicamos na primeira pergunta. Mas vamos adiante, não é? Maravilha. São muitas as questões escatológicas, não é? Muitas as questões escatológicas. Os irmãos que já seguem aqui o perfil do CETAD há algum tempo, há pelo menos um ano, sabe que a partir do dia 20 de março do ano passado nós começamos a fazer essas lives, justamente porque foi quando houve o primeiro decreto do presidente da República e as coisas pararam naquele momento, não é? Então nós aproveitamos e o pastor Ciro também se prontificou e nós começamos a fazer um live, na verdade, de princípio com estudos bíblicos. Porém, como as questões que nós nos prontificamos a responder para os irmãos voltaram para o lado escatológico, já a segunda live em diante, todas elas tomaram esse tino escatológico, né? É que nós começamos com Mateus 24 ali, né, para falar dos sinais da vinda de Jesus, só que aí acabou chamando a atenção para outros temas. Naquele momento, a tônica que se tinha era se essa praga era os sinais dos tempos, né? Então nós começamos ali e ganhou esse contorno. Então nós passamos a fazer essas lives e a partir de um determinado momento, elas passaram a ser às quartas, nesse mesmo horário de 22 horas, e também aos domingos, 11 horas da manhã. E nós vimos de 11 até meio-dia. E baseado em todas as perguntas que os irmãos encaminharam durante esse período, foram praticamente 3 meses e meio só sobre a questão escatológica. Os irmãos, inclusive, como o pastor Ciro já disse, têm acesso a essas lives no nosso canal CETADB, no YouTube. Está tudo lá disponível para quem quiser assistir gratuitamente e aprender a respeito do tema escatológico. As respostas foram todas elas feitas pelo pastor Ciro. Então agora nós pedimos ao pastor que nós pudéssemos fazer então uma compilação daquelas perguntas com as suas respectivas respostas e nós estaremos brevemente lançando para os nossos amados irmãos um novo curso, Perguntas Escatológicas, não é? E aí o pastor Ciro, ele classificou 101 perguntas escatológicas, as quais estarão sendo respondidas nesse material. O material já foi encaminhado para a gráfica, ele é um livro com 250 páginas, né? E nós estaremos fazendo esse de forma bem didática, para que os irmãos possam fazer a avaliação ao final do curso, e também receberem um certificado com carga horária, que servirá inclusive para aqueles que precisam de carga horárias para comprovação em curso superior que estejam fazendo. Então, além do conhecimento, além do aprendizado, além de estarem se atualizando com a questão escatológica, também terão essa vantagem. Eu vou deixar o pastor Ciro fazer também uma exposição, já que ele foi quem compilou essas perguntas, quem também elaborou as respostas, e ele vai poder dar alguma informação. Tão logo a gráfica nos entregue o material impresso, nós vamos marcar, vamos fazer divulgação, vamos marcar aqui, certamente vamos marcar uma live especial para fazermos o lançamento desse curso, para que os irmãos tomem conhecimento de forma bem completa a respeito do conteúdo. Mas o pastor Ciro também poderá
adiantar aí para os irmãos alguma informação a respeito. Muito bom. Claro que 101 respostas, né? A gente sintetizou, porque a gente recebeu muito mais perguntas do que isso. A gente recebeu aí, em 3 meses e meio, quarto e domingo, muitas perguntas, muitas. Então a gente sintetizou, porque a gente viu que algumas perguntas, claro, a resposta estava contida em outras, e a gente também não queria fazer um material que fosse muito... o ideal não podia ser muito, claro, como o objetivo é responder perguntas, não podia ser muito sucinto, mas também não podia ser muito extenso. Então a gente procurou encontrar aí um tamanho ideal, né? E eu creio que esse tamanho ficou bom. E a vantagem que os irmãos têm aí é que, além de ter agora aquelas lives, que às vezes as pessoas não têm o tempo para ficar assistindo, mas tem ali o livro de consulta. Então no livro você vai, você busca ali a informação que você precisa, porque, modéstia à parte, esse livro ele cobre praticamente aí as principais questões, né, sobre o assunto. Claro que sempre surge uma ou outra questão nova, mas para você que, digamos assim, não tem um grande conhecimento, e não são poucas pessoas, muitas pessoas, tem pastores aí que têm muitos anos estudando teologia, que às vezes me procuram e falam assim: irmão Ciro, desculpa, mas eu estudo teologia há muito tempo, a minha especialidade é soteriologia, pneumatologia, mas eu nunca tomei tempo com escatologia. O que o irmão me orienta? Qual é o livro que eu devo ler? Agora, tendo esse material, com certeza vai ser o primeiro que eu vou indicar. Olha só, começa por esse curso. Porque lendo esse material, que está organizado em 8 capítulos, e esses 8 capítulos foram ali organizados didaticamente, passando-se do fácil para o difícil. Porque para você entender a escatologia é importante isso, você primeiro ter uma noção geral de tudo, para depois você ir para os pormenores. Eu vejo que muita gente tem dificuldade, confunde as coisas, porque ainda não tem uma visão ampla. E outra coisa, não é? Escatologia não é por acaso que a gente estuda por último. Porque para entender a escatologia você tem que ter uma noção de todas as outras matérias teológicas, né, da teologia sistemática. Então, eu creio que esse curso vai ser um curso bom, tanto para aquele que já fez um curso teológico e quer se especializar em escatologia, como aquele que está iniciando ou já está até fazendo um curso teológico, mas quer já adquirir uma base da escatologia. Né? Com certeza. É um curso indicado tanto para iniciantes, como também, né, eu creio que nesse ponto ele é flexível. Ele tanto ajuda quem está iniciando, como também vai ajudar aquele que já tem uma formação e quer se aperfeiçoar no tema. Ele ficou bem didático, né? Bem didático, fácil compreensão. Certamente vai acrescentar bastante aos irmãos. Pode falar, então, tá aí, essa a novidade, né, Ki? Amém. Vai ser benção. Né? Nós finalizamos hoje a diagramação da capa, passamos para a gráfica, e a promessa da gráfica é de entregar até segunda-feira. Mas eu estou acreditando que isso não vai acontecer até segunda-feira. Eu vou dizer assim, que estou destituído de fé. Eu acredito que para quarta ou quinta-feira da próxima semana. Mas, se acontecer a entrega na segunda-feira, então nós vamos fazer uma ampla divulgação, né, segunda, terça e quarta, e na live de quarta-feira nós vamos fazer o lançamento do curso. Caso não ocorra a entrega do material, nós faremos uma live específica só para esse trabalho, mas ainda na próxima semana, com certeza. Que benção. Né? Será uma benção. Já lembrando os irmãos de um detalhezinho que para mim é muito importante. Dia 18 de fevereiro, o CETADIB está completando 11 anos de atividade. No dia 18 de fevereiro do ano de 2010, não é? Nós fizemos o lançamento do curso. Naquela oportunidade eu trazia na minha mão um módulo da disciplina de Pentateuco. E foi de posse desse módulo que nós fizemos o lançamento do curso, iniciamos as atividades, não é, do CETADIB, e agora, dia 18, nós estaremos completando 11 anos de atividade. Então, se você deseja, não é, fazer parte desse tempo abençoado nas nossas vidas,
Eu vou dizer para você que você pode fazer uma publicação, marque o CETADB, né, na sua publicação, para que a gente possa também compartilhar e deixar também o nosso comentário, o nosso agradecimento. Será uma bênção muito grande, com certeza. Uma sugestão, pastor Alex, não poderia fixar aí, ó, talvez a hashtag, né, CETADB 11 anos, tal, para o pessoal também utilizar. E agora, qualquer postagem que fizer sobre o CETADB, usar essa hashtag, né, que é importante. Não sei se seria essa mais indicada, mas uma sugestão. CETADB 11 anos, né? Com certeza. E aí o pessoal aproveita e marca e coloca. Olha lá, que maravilha. CETADB 11 anos. Então os irmãos usam essa hashtag aí, ó. Usa sem dó, como o pessoal diz. Dessa forma. É só fazer as publicações que nós vamos estar através da Gabriele, através do Bruno. A Gabriele, que é minha filha, o Bruno, meu genro. Estaremos dando o devido retorno para os irmãos. E certamente nós faremos um trabalho especial, né, através de live, porque não terá como ser presencial, para que os irmãos tomem conhecimento de tudo aquilo que é o trabalho que o CETADB realiza, aquilo que nós já realizamos ao longo desses 11 anos. E também aquilo que nós alcançamos até aqui e quais são os nossos alvos, nossos propósitos para esses próximos anos, se Jesus não voltar, porque nós estamos aí vivendo, né, essa expectativa. O pessoal já está usando aqui, ó, desculpa, o pessoal já está usando aqui na live, mas depois usa também nas postagens. Viu? Nas publicações. Nas publicações. Qualquer publicação que os irmãos fizerem, com alusão à teologia e livros teológicos, marque aí, coloca, porque aí vai o próprio Instagram, né, ele reúne lá essas postagens, é interessante, para dar a visibilidade aí que o nosso CETADB merece, né? Afinal de contas, são 11 anos, é uma caminhada boa aí, e eu estou feliz porque eu conheço o pastor Alex, antes disso ainda, né? Desde 2005, não foi? 2005, Cacoal, Rondônia. Verdade, aí... Maravilha. Eu tive a oportunidade de ver aí no início, né? E graças a Deus, hoje estamos aí vendo os frutos, né? Para a glória do Senhor. Glória a Deus. Então nós vamos para mais uma questão aqui que diz respeito à escatologia. Não é? O nosso irmão Anderson, ele pede uma explicação baseada no texto de Mateus 24:14. Mateus 24:14 diz assim: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A pergunta dele é: isso precede o avivamento de Joel capítulo 2? O evangelismo não seria o maior sinal do fim? Então, muitos atrelam, né, a vinda de Jesus à pregação do evangelho em todo o mundo. Só que tem um detalhe aí, foi bom que o irmão leu o versículo, porque tem um detalhe importante aí, né? Antes de falar do detalhe, claro, o irmão fala assim, é um sinal do fim. O sinal... Tem vários sinais, só que a gente não pode esquecer que o arrebatamento é iminente. Iminente, só pode acontecer a qualquer momento. Não está atrelado especificamente a um sinal, porque os sinais, a rigor, são sinais da segunda vinda como um todo. São sinais, aliás, que eles vão se acentuando cada vez mais, porque desde o momento que Jesus falou que haveria terremotos, tem havido terremotos, e cada vez de maneira mais acentuada, né? Por exemplo, só que para o arrebatamento não existe maior ou menor sinal, porque o arrebatamento vai acontecer no momento que Deus quiser, claro, Deus já estabeleceu tempos e estações, mas vai ser iminente. E por isso que Jesus disse que nós temos que vigiar para que não aconteça na hora em que nós pensemos que não vai acontecer. E Pedro até falou disso, que muitos iam zombar, onde está a promessa da sua vinda, tal, porque é iminente. Pode acontecer agora, antes de acabar essa live. Né? Nós cremos dessa maneira. Mas isso aí é conversa assembleia. Não, para nós não. A gente tem essa convicção, porque Jesus falou, né, que daquele dia, hora ninguém sabe, 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado, 2 estarão moendo no moinho, um será levado, outro será deixado. Então, assim por diante. Agora, a pergunta do nosso irmão, de certo modo, pergunta se não estaria atrelado, né,
o arrebatamento à evangelização mundial. Não, não está. Porque o texto que o pastor Arx leu aí é claro. Jesus estava respondendo a uma pergunta tripartida dos discípulos. E na pergunta tripartida, eles perguntam o quê? Eles dizem, Senhor, quando serão essas coisas? Ou seja, Jesus tinha falado que não ficaria pedra sobre pedra, não seria derribado, né? Lá do templo, por exemplo. O templo em Jerusalém, de maneira geral, foi destruída no ano 70. Então Jesus profetizou que isso aconteceria, não ficará pedra sobre pedra. Aí os discípulos perguntaram, quando serão essas coisas? E que sinal haverá, veja, da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus respondeu, tendo em vista esses 3 pontos, né? E aí, em Mateus 24:14, observe o que Jesus falou. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Ele não disse, então, acontecerá o arrebatamento ou a manifestação. Não, o fim. Então, eu creio, por essa palavra de Jesus, que esse evangelho que vai ser pregado, né, é o evangelho que continua sendo pregado hoje, vai ser pregado no período tribulacional e mais. No milênio também vai ter pregação. No período tribulacional, nós vamos ter as 2 testemunhas, vão pregar, os 144 mil, os próprios mártires do período tribulacional também vão pregar, né? Agora, no milênio também haverá pregação, porque a própria Bíblia diz, de Sião partirá a lei, haverá pregação. Mesmo Jesus reinando, de Sião partirá a lei, ou seja, o evangelho continuará sendo propagado, porque Jesus, como rei, ele não vai obrigar ninguém a servi-lo. Porque essa é a diferença, aliás, do rei justo, que será Jesus, do imperador, né? Porque o anticristo ele vai estabelecer um império por 7 anos, pouco tempo, mas vai ser um império, ele vai dominar pela força, ele vai ser um déspota. Jesus, alguém às vezes diz que o milênio vai ser o último império. Não, não vai ser império, vai ser um reino. E no reino, Jesus, ele não vai obrigar ninguém a servi-lo, vai continuar prevalecendo aquilo que Jesus disse. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Por isso que o evangelho vai ter que ser pregado. Vai continuar sendo pregado no milênio. Aí depois que todo mundo for evangelizado, que eu acredito que isso só vai acontecer mesmo no milênio, aí então virá o fim, né? Jesus deixou claro, então virá o fim. Maravilha, porque se tem a ideia de que se a igreja não pregar o evangelho em todas as partes do mundo, em todas as vilas e tal, Jesus não vai voltar por causa disso. É uma ideia completamente errada. Existe essa. Inclusive, alguns usando dessa heresia, quando fala a respeito de missões, apelam para o povo usando essa mentira. Usam esse texto. Se a gente vai evangelizar, aplicado, né? Jesus não vem, né? Com certeza. Como que Jesus tivesse limitado ao esforço do homem. Rapaz, se Jesus tivesse limitado ao esforço do homem, olha, ele estava decepcionado demais. Não é porque o homem deixa a desejar em todo o tempo. Essa é a verdade. Pois vamos lá. Mais uma, meu pastor, para encerrarmos o bloco de hoje. O nosso irmão Claudemir da Silva, ele faz uma pergunta que no curso Perguntas Escatológicas também teremos ali uma explicação bem ampla a respeito do assunto. Após o arrebatamento, todos os que ficarem terão outra oportunidade? Essa pergunta é boa, né? Porque muitos... eu tenho notado o seguinte, tem muitos irmãos, até irmãos nossos, que se baseiam muito na parábola das 10 virgens, né? Porque ali na parábola das 10 virgens diz que 5 eram prudentes, estavam com as lâmpadas acesas, né? Diz que tardando o noivo, todas tosquenejaram, todos adormeceram, mas ali, depois, quando chegou a meia-noite, né, elas ouviram uma voz, aí veio o esposo, saíram ao encontro, e 5 estavam com as lâmpadas acesas, porque tinham azeite suficiente para deixá-las assim. Já as outras 5, chamadas loucas, estavam com as suas lâmpadas se apagando, porque não tinham azeite. Foi quando essas recorreram às prudentes, dizendo, dai-nos o vosso azeite, ao que as prudentes lhes responderam, não seja o caso que falte a nós e a vós, antes ide aos que o vendem e comprai para vós. Elas foram. E nesse ínterim, o noivo chegou, não é?
E diz a Bíblia que ele levou consigo para as bodas as que estavam preparadas e fechou-se a porta. Logo em seguida chegam as loucas batendo a porta, dizendo, Senhor, abre-nos. E o noivo nem se deu ao trabalho de abrir a porta, lá de dentro mesmo ele disse, não vos conheço. E Jesus concluiu a parábola dizendo, vigiai, pois, né? Porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Pois bem, muitos irmãos, eu percebo que eles se baseiam nessa parábola para dizer, olha, não vai ter segunda chance. Isso é conversa, não vai ter segunda chance. Eu já fico assim um pouco preocupado quando a pessoa usa esse tipo de terminologia, segunda chance, porque já mostra que ela não tomou tempo com o assunto para estudar o assunto com seriedade. Porque essa conversa segunda chance, ou brincadeira com futebol, e tal, não foi salvo no tempo normal, vai ser salvo na prorrogação. Quando entra por esse caminho é porque eu vejo que não tomou tempo com o assunto para estudar, com base erudita, ler o assunto, estudar com seriedade. Porque o que acontece? As parábolas, quem estuda um pouco de hermenêutica, de exegese, sabe que as parábolas não devem ser interpretadas assim nas minúcias, cada detalhe. As parábolas têm propósitos. Se você for interpretar cada detalhe de uma parábola, por exemplo, essa parábola das 10 virgens já não serve para nós, porque não tem noiva. A igreja não é representada pela noiva e a noiva não aparece. Então, se você fala que é cada detalhe, então a igreja não está participando aí, porque não tem noiva. Mostra o noivo, mas não aparece a noiva, aparece as virgens. Só que as virgens aí representam o povo de Deus, porque, como você sabe disso? Pelo contexto, se você ler a parábola anterior, você vê que está falando dos 2 servos, e um deles ali estava desapercebido. Então Jesus compara, e depois ele fala das 10 virgens, que 5 eram prudentes, 5 eram loucos. Ele está falando da vigilância, que é algo que se aplica a nós. Mas eu não posso tomar cada detalhe para fundamentar uma doutrina e dizer, não, a porta se fechou e não houve segunda chance. A questão que o irmão pergunta tem que ser, na verdade, bem fundamentada em textos claros da Bíblia. E a Bíblia tem esses textos. Que textos são esses? Apocalipse. Estude Apocalipse capítulo 6, capítulo 7. Você vai ver ali sobre os mártires do período tribulacional. Se você ler Apocalipse, você estudar Apocalipse, com auxílio, claro, de obras boas, né? Que a gente tem recomendado aqui, obras de Stanley Horton, obras de Antônio Gilberto, essa obra que o CETAD vai lançar agora também, sobre as 101 respostas sobre a doutrina das últimas coisas, né? Perguntas escatológicas, esse livro que acabou de ser anunciado, talvez você entrou agora e não sabe do que se trata, mas depois se informe, volte aí para assistir a live completa, você vai ver que o CETAD está lançando um livro, que vai ser um curso, né? Um livro, curso na verdade, o curso que tem um livro, né? Então veja, essa questão você precisa entender bem. Então, voltando aqui só para a gente concluir, após o arrebatamento, todos que ficarem terão outra oportunidade? Todos que ficarem, estiverem vivos, terão porque Deus é misericordioso. Nosso Deus é um Deus de toda graça. Não é porque a pessoa não foi arrebatada que ela agora vai ser condenada ao inferno. O inferno é após o juízo final. Veja que Deus, as pessoas que morrem agora, claro, se elas morreram sem salvação, elas já estão lá, a alma e espírito já estão lá aguardando o julgamento. Mas quem está vivo, enquanto está vivo, tem oportunidade de salvação. Então, no período tribulacional, as pessoas que estiverem na terra, elas vão ter oportunidade de salvação. E a Bíblia mostra claramente que haverá salvos. Haverá uma multidão de salvos. Apocalipse 7,14. Esses são os que vêm de grande tribulação. São os mártires do período tribulacional. Para que você acha que Deus vai mandar 2 testemunhas? É para pregar. Ah, não, mas é só para judeu. Conversa. Estude melhor Apocalipse, você vai ver. Haverá salvação de judeus e gentios no período tribulacional. E os adoradores da besta, claro, eles vão adorar a besta conscientemente. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 9 que Deus vai mandar juízos e diz no final que mesmo assim eles não vão se arrepender. Só que essa ênfase de Apocalipse é justamente para mostrar que Deus queria salvar. Deus vai querer salvar, né? Mesmo assim eles não vão se arrepender. Deus vai mandar juízo. Por que você acha que a morte será tirada da terra por 5 meses? Ou seja, a possibilidade das pessoas morrerem. Elas vão querer se suicidar e não vão conseguir.
Deus vai permitir isso. Por quê? Misericórdia de Deus, para que as pessoas possam se arrepender. Só que Apocalipse 9, né, Apocalipse capítulo 9 diz que mesmo assim elas não vão se arrepender. Então, eu vejo muita gente zombando, né, daquele filme Deixados para Trás. Ah, você acredita Deixados para Trás? Claro que o filme é uma obra ficcional. Tem alguns exageros. Mas aquele filme, quem está por trás daquele filme são teólogos, como o próprio Tim LaHaye. Eu vejo pessoas falando sem conhecimento que Tim LaHaye é um autor de ficção. Meu amigo, conheça a obra de Tim LaHaye. Tim LaHaye, de 50 obras que ele escreveu, 40 são não ficcionais. Só Deixados para Trás, que é obra ficcional. Tim LaHaye é um teólogo. Era, né? Partiu para a eternidade. Eu falo porque a obra dele ainda está aí, né? Então, aquele livro, por exemplo, Pequena Enciclopédia de Profecia Bíblica que a CPAD lançou, quer conhecer Tim LaHaye? Leia aquela obra. Veja o time de especialistas em escatologia que ele montou ali, né? Ali você pode ver Ed Hinston, o próprio John MacArthur, né, que a gente critica porque ele é antipentecostal, mas ele é pré-tribulacionista, então ele também ali tem uma contribuição, e vários outros, Dwight Pentecost, né, que tem uma linha mais de dispensacionalismo revisado, mas ali também dá sua contribuição. Darrell Bock, que é da área da linha de dispensacionalismo progressivo, mas ali, aquela obra é muito ampla, ela é muito detalhada sobre a escatologia, então vale a pena você ler essa obra e conhecer, né? Então a gente afirma com toda segurança, com toda certeza, e isso não sou eu, Ciro, que estou defendendo, nem o pastor Hector, e nem simplesmente uma instituição grandiosa como é o CETADB. Eu falo simplesmente ante toda a grandeza da Assembleia de Deus. Mas isso está na nossa declaração de fé. Se você estudar a nossa declaração de fé... Eu me lembrei de algo agora. Eu me lembrei do pastor Antônio Gilberto ensinando a respeito desse assunto e corroborando, não é? E reafirmando essa possibilidade de salvação no período tribulacional. Ele, após ensinar, ele disse, mas eu quero deixar aqui um registro. Estejam prontos para subirem na primeira chamada, porque na segunda chamada vai ser muito difícil. Porque aí também são pessoas que, às vezes, por falta de um estudo mais aprofundado, elas acabam entrando por esses argumentos assim, né, pueris, né? Aí diz, então você acredita que é segunda chance, então o crente vai viver uma vida relaxada, que não é bem assim, porque não queira ficar para o período tribulacional, porque o anticristo fará guerra aos santos. Então quem for salvo no período tribulacional vai sofrer. A Bíblia fala daqueles que foram, Apocalipse 20 fala daqueles que foram degolados. Será que alguém quer ser degolado hoje? Ninguém quer ser degolado. Quando a gente vê lá, graças a Deus que... o Trump, né, que recebe tanta crítica, mas ele fez um excelente trabalho na contenção daquele terrível grupo terrorista do Estado Islâmico, né? Mas ninguém gosta de ver aquelas imagens horríveis, aquele grupo terrorista cortando a cabeça, tirando a cabeça fora das pessoas, dos cristãos, né? Então nenhum cristão quer ser degolado. Agora imagine isso na grande tribulação vai acontecer de uma maneira nunca vista antes. Os santos vão ser mortos aos milhões, né? Aqueles que não aceitarem o domínio do anticristo. Então não vai ser um período fácil. Então não queira ficar para o período tribulacional, né? Esteja preparado e seguindo a orientação de Jesus, porque Jesus disse lá em Lucas 21:36, que nós temos que estar preparados, vigiai, pois, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar, no sentido de não participar, como a atualizada diz, sejais havidos por dignos de escapar dessas coisas que hão de acontecer. Maravilha, meu pastor. Então é isso aqui. Deixa eu aproveitar que os irmãos estão aí, agradecer a presença de cada um, né? O pastor Evandro, sempre conosco, os nossos funcionários também. Pastor Evandro, que é um grande escatólogo, né? Pois é, essa semana, meu pastor, me perdoa, não tive condições de acompanhar a sua live, né? Nem na segunda, me parece que hoje também o irmão fez live, eu não tive condições de acompanhar, porque no horário eu estava ocupado com as atividades aqui no CETADB. Mas
Eu vi também o pastor Coriolando, que está aí. Deus abençoe, o Curitiba. Nosso amigo de Curitiba. Amigo nosso, membro da nossa convenção aqui no estado, dirigente da congregação do campo lá em Curitiba, que é presidido pelo pastor Gabi. A congregação é no Barigui, se eu não estou muito errado, não é? Me ajuda lá, pastor Coriolando. Eu acho que é Barigui, isso mesmo. Não é? Eu acho que é Barigui. Alto Barigui, né? Também o pastor Adriano Aoki, que é um abençoado que está no Japão fazendo um grande trabalho. Ele mandou aqui, eu vi a mensagem que entrou no meu WhatsApp, ele assistiu a live até um determinado momento, depois ele disse que tinha que sair porque tinha compromisso, mas que depois ele vai assistir a live amanhã aqui pelo IGTV, avisando que a gente também disponibiliza, além de ficar gravado no IGTV, a gente disponibiliza nossas lives no nosso canal no YouTube, que é CETADB, e você também poderá rever a live ali. Alguém perguntou quando é que nós vamos lançar o curso sobre as perguntas escatológicas. Tão logo a gráfica entregue o material. Está previsto pela própria gráfica para segunda-feira. Então, se eles entregarem o livro na segunda-feira, na live quarta-feira, nós faremos o lançamento do curso. E se eles não conseguirem entregar a tempo, nós vamos marcar uma live específica ainda na próxima semana para estarmos fazendo o lançamento do curso sobre escatologia, cujo tema é perguntas escatológicas. Pode falar, pastor Ciro. Não, eu queria só mandar aqui uma saudação especial para um pastor que está sempre nos acompanhando, e hoje eu até falei com a irmã Geiciane Loubach, né? Lá de Rolim de Moura, em Rondônia, né? E o pastor Nivan Medeiros, que é o pastor lá daquela igreja, sempre está acompanhando, tal. Ela mandou uma pergunta aí, que ainda nós não respondemos, mas está na lista para ser respondida. Mas a gente aproveita queria só aproveitar para dar essa saudação ao pastor Nivan Medeiros, que ele gosta muito do nosso trabalho, acompanha, e a irmã Geiciane Loubach também, Loubach, né? Loubach, ela é irmã da esposa do pastor Anderson, que é daqui de Maringá. Ele, inclusive, que fez a live com a gente naquela semana do Setembro Amarelo, né? Ele que fez a live com a gente, porque ele é psicólogo clínico, ele é pastor da igreja em Maringá, no bairro da Morangueira, onde meu filho Gustavo, inclusive, congrega com ele lá. E eles são parentes, né? Inclusive, ele esteve para lá, publicou no Facebook dele algumas fotos dos atoleiros, dos barros onde eles andaram por lá. O pastor Anderson é uma bênção, sempre acompanha também o nosso trabalho. Deus abençoe. Enfim, cada um dos irmãos, não é? Os irmãos de todas as regiões do país. O pastor Jefferson, que é missionário, está ele no Uruguai servindo ao Senhor. Ele até colocou uma mensagem ali. Quem dera o pastor Ciro ministrasse na nossa igreja aqui no Uruguai. As possibilidades, elas são grandes, estão abertas. Obviamente que nesse período de pandemia, a gente tem procurado evitar de viajar, de sair, assim como o pastor Ciro também não tem feito agendas para viagem, mas eu acredito, pastor Jefferson, que Deus abrirá uma oportunidade. Está passando, né? Para que a gente possa realizar uma grande escola bíblica, inclusive, lá dentro do Uruguai, e alcançar, a irmã está respondendo a gente aí, a irmã Loubach, e alcançar aos nossos irmãos que estão no Uruguai. Nós temos vários núcleos do CETADB. A gente fala CETADB porque estamos dentro do Brasil, mas é importante que os irmãos saibam que fora do país, a nossa escola ela usa a designação de CTIM, que é o Seminário Teológico Internacional. Aqui dentro do Brasil é o CETADB, fora do país, estamos em 25 países, o curso é o CTIM, Seminário Teológico Internacional. E lá, inclusive, no Uruguai é assim. Então, o nosso abraço ao pastor Jefferson, que está aí. Olha lá, hay que hablar en espanhol. O pastor Ciro, ele fala. Tanto que as lições de escola dominical que nós temos oferecido aos irmãos, já são 8 títulos de escola dominical, é material que o pastor Ciro Zibordi fez para a gente, escrevendo, inclusive, já direto em espanhol. Então, está aí. Nós vamos ter uma oportunidade muito boa daqui para o dia 18, quando estaremos completando 11 anos de atividade, de apresentarmos todas as modalidades de cursos que são oferecidos para os nossos alunos, tanto em português como também em espanhol. E nós vamos falar dessa abrangência, para que os irmãos tenham noção. Eu considero 11 anos de atividade pouco tempo, não é recente ainda, mas nós já temos mais de 36 mil alunos formados através do CETADB.
Mais de 36 mil alunos. Esse ano agora, com a crescente demanda, eu penso que nós vamos superar os 40 mil alunos formados através do CETADB. E nós temos muitos dos irmãos que estão conosco aqui, que participam, né? Participam dessa bênção, e nós ficamos felizes, não é? Pelo esforço, pelo empenho de cada um dos irmãos. Deus abençoe vocês, a nossa gratidão a cada um dos nossos amados irmãos. Pastor Ciro, as suas considerações finais, e nós vamos então orar a Deus e estaremos encerrando essa live, a de número 47, em 3 de fevereiro de 2021. Pensa num negócio abençoado, meu Deus. Amém. Pastor, só gratidão mesmo, né, pela oportunidade que temos aí, que Deus tem essa oportunidade que Deus tem dado para estar aqui, com todas essas dificuldades, mas a gente tem assim um momento em que a gente pode aí se dirigir, né, a um público seleto de formadores de opinião. Com certeza a gente tem visto aí pastores, teólogos, professores, alunos também do CETADB. Então isso é muito bom. Então eu parabenizo o CETADB pela iniciativa, né? O irmão e toda a sua equipe está de parabéns, e nossos professores, nossos alunos. Então minha casa e eu, né, minha família e eu, queremos aqui agradecer, e que Deus abençoe o irmão, a irmã Eliane, a Gabriele, o Gustavo e os outros filhos aí que foram agregados recentemente, né, o Bruno, mediante o Bruno casamento. O Bruno, e a Bruna, o Bruno é o genro, e a Bruna é a nora. Bruno e Bruno, é difícil de esquecer, né? Então, tá fácil. É uma benção aí, Deus abençoe o Bruno e a Bruna, a Gabriele, o Gustavo, né? E também tem as outras agregadas aí, né? Que eu também tenho aqui em casa, que são uma benção, né? Com certeza. Estão ali chorando no cantinho. Estão chorando no cantinho. Pois é isso. Vamos orar a Deus, vamos encerrar então a nossa live de hoje, já deixando o convite para que os irmãos estejam conosco quarta-feira. Deus permitindo, nós faremos o lançamento então desse curso escatológico, Perguntas Escatológicas, na live de quarta-feira, a nossa live de número 48. Se a gráfica não conseguir entregar a tempo, então nós marcaremos uma live na quinta ou na sexta para estarmos fazendo o lançamento oficial do curso, e também para estarmos já nesta semana que se segue, não é? Passando para os nossos irmãos através das nossas redes sociais, aqui pelo Instagram, pelo Facebook, também no YouTube, as informações a respeito do curso, as modalidades de curso que temos, porque certamente tem algo de Deus para a sua vida, para a sua igreja, através do CETADB. Amém? Oremos. Amado Deus, nós te bendizemos, te damos graça pela vida, pela saúde, pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E também por esses momentos maravilhosos, especiais, os quais o Senhor nos tem concedido todas as quartas-feiras. Sempre a partir das 22 horas, o Senhor nos coloca em contato com irmãos e irmãs em todo o mundo. Nós te pedimos, Deus, que a tua mão seja sobre a vida de cada um, sobre cada lar que se fez representado nessa live, cada irmão que esteve aqui e ouviu algo daquilo que estávamos compartilhando. Abençoa suas vidas, suas famílias, suas casas. Abençoa também o ministério que o Senhor tem colocado sobre a vida de cada um desses nossos irmãos. Dê a eles a tua bênção, dê a eles a tua paz, derrama sobre suas vidas a tua graça e os abençoe de uma maneira muito especial. É o que eu te peço, orando em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, estejam conosco, não é? Compartilhem. Eu peço aos irmãos que tenham misericórdia de mim, não é? Compartilhem, não é, este material que nós estamos produzindo aqui nessa live através do IGTV para os seus contatos. Ajude-nos nessa divulgação, porque o trabalho que nós estamos realizando através dessas lives é um trabalho gratuito. O pastor Ciro toma do seu tempo para estar aqui com os irmãos. E nós temos crido que tem sido um tempo de aprendizado e de renovo, dado a abrangência dos temas, que não se resume a um assunto específico, mas nós nos propomos a responder a cada uma das perguntas. Eu vi que um irmão insistiu numa pergunta aqui hoje,
a respeito do que é que Paulo quis dizer quando ele entregou para o Satanás, não é? A sua pergunta, meu irmão, fique certo, ela será respondida. Nós temos uma lista com muitas perguntas e a sua entrará também na lista e vai chegar o tempo próprio de que ela seja respondida nas próximas lives, com certeza. É bom que ele volta na próxima. Com certeza, na próxima e nas próximas e nas seguintes, né? E será uma benção. Deus abençoe, pastor, saudação aí para os da sua casa, em nome de Jesus. Até quarta-feira. A paz do Senhor. Amém. Deus abençoe.